Boa noite, pessoal. Eh, Pensando no nosso trabalho, conversando com a Isa, como a gente iria desenvolver, eu achei por bem fazer um link entre o trabalho anterior e o trabalho de hoje, tá? Por que fazer esse link? Porque em alguns momentos o código de ética e o código de conduta parecem ter uma interface. E eu achei importante, diante do papel do mediador e tudo que a gente precisa fazer durante uma sessão, que a gente retomasse esses conceitos, tá? Então, eu começo com o conceito de ética, que é o próximo slide, né? A ética ela vai vir do grego, do termo ethos, e vai significar caráter ou costume. O que precisa ficar claro para a gente é que esse conceito de ética ele pode variar no tempo, no espaço, na cultura e no local. Como nós estamos falando aqui, cada sejus que é de um jeito, e cada pessoa vai encarar a ética de uma determinada maneira, até fazendo com que esse conceito seja idiosincrático e cada um tenha o seu. A minha ética é diferente da ética da Isa, tá? E a ética ela vai sempre ser determinada como um conjunto de princípios e valores para guiar o comportamento das pessoas, daquela empresa, daquela equipe, sempre apontando o que é certo e o que é errado. Pode ir para o próximo. Dentro do código de ética, a gente vai ter, na maioria das vezes, um documento que é redigido em forma de um texto para orientar as pessoas em relação às atitudes que elas devem ter e a postura que elas devem ter diante de algumas normas que vão estar regulando o comportamento dessas pessoas. Para que isso? Para que todas as pessoas tenham uma forma similar de entender essas orientações, tá? Então, na maioria das vezes, é uma descrição, uma legislação que já está prevista dentro daquele código. Pode ir para o próximo. E aí vocês vão me perguntar: e o código de conduta? Também vai ser um conjunto de regras para orientar as pessoas, mas de uma maneira a conduzir, uma maneira prática, como se o código de ética estivesse em estabelecer determinadas normas e o código de conduta determinadas ações, a maneira com que você vai agir. Alguns autores dividem esses. Pode voltar um pouquinho, Paulinha. Alguns autores eles dividem esses dois códigos dessa maneira que eu coloquei para vocês. Outros não. Eles acham que um é sinônimo do outro. Pode ir para o próximo. Então, o que acontece? Esses dois códigos terão os mesmos objetivos e serão pautados em princípios. Que objetivos eles têm? Descrever normas de acordo com a lei, a legislação que é vigente para aquele trabalho, para aquela função, para aquela atividade, tá? E elas teriam de vir de maneira fácil de entendimento.
Nem todos os mediadores, eles são advogados. Então, eu creio que a gente poderia ter um código de conduta claro para que o mediador soubesse como ele vai agir diante de determinadas situações. Porque uma coisa é o que está escrito na lei, outra coisa é a prática do dia a dia que a gente vai ver hoje. E outra coisa vai ser a forma com que você vai agir. Você vai agir de acordo com os seus valores, com a sua linha de comportamento e com aquilo que você introjetou como experiência, tá? Pode passar. Aí a gente vai pensar, eu vou para o código de ética, para o código de conduta. Muitas vezes vocês vão ver que autores vão falar que eles são sinônimos, tá? Eu fiz essa distinção porque eu achei que era pertinente. E trouxe aqui nesse slide uma forma de agir por parte do mediador. Todas as frases que estão aqui têm um verbo de ação, que denotam como o mediador vai agir. Então, ele vai descrever a sessão, como a sessão vai ser, todas as partes, o que vai ser feito. Ele vai definir com os mediados os procedimentos que ele vai usar. Ele vai esclarecer por que tem que ter o sigilo, por que precisa ser sigiloso, por que ele não vai ser testemunha, vai ter que assegurar a qualidade desse processo, trazendo técnicas que são pertinentes para aquela situação. Se houver necessidade de dividir as pessoas que estão ali, fazer uma sessão de cálculos, uma sessão individual, ele fará. Ele vai também zelar por esses procedimentos com todo cuidado. Ele vai utilizar o que ele achar que é melhor. E se ele achar que ele precisa interromper aquele processo, ele vai interromper. Se ele achar que ele não pode atender a aquela demanda, ele nem vai aceitar. Se ele tiver que, de repente, suspender ou finalizar o processo, porque ele, de repente, acha que ele vai estar prejudicando uma das partes, ou porque uma parte trouxe advogado e a outra não, ou porque uma parte está, mais preparada para essa sessão, ele também poderá interromper. E ao término, se tudo der certo, ele vai fornecer a essas pessoas a conclusão da mediação via documento, né, com uma ata que foi feita daquela sessão. Eu procurei caracterizar até aqui ao máximo, para que não ficasse uma dúvida destes conceitos. Não tem o certo, o errado, tem o que está na lei, existe o que está nos princípios, e os códigos eles podem variar conforme o local que você tiver. A gente vê essa variação dentro dos sejusques, inclusive. Cada um caminhando de acordo com o juiz que está ali, de acordo com a equipe diretiva que está dentro do cartório, e assim a gente vai caminhando. A minha colega Isa, com todo o prazer e maestria, vai assumir a próxima parte, que é uma parte prática de situação do dia a dia que a gente trouxe para vocês. Então, até aqui o meu muito obrigada. No final, se tiver alguma coisa, a gente pode esclarecer, tá bom? Obrigada, obrigada pelos elogios e parabéns pelos slides, pelas coisas.
Obrigada, eu. Aqui, exatamente, essa eu coloquei, tá? Como foi uma coisa passada, tá? Que foi colocada a medida protetiva, tá? Que foi, anteriormente, a gente podia fazer, e o chefe de Sejusc que colocou, e eu tive que usar isso, tá? Agora, exatamente, agora está totalmente proibido, tá? Mas a gente nunca sabe como que funciona, né? Tá? Aqui está proibido, daqui a pouco aparece, tá? E é como a Valéria falou, é muito raro, tá? Mas é uma coisa que, no meu caso, tá? Eu tinha um suporte muito mais efetivo do que a Valéria. No fórum que eu atuo, tá? Eles têm policial militar. Então, o policial militar ficou ao meu lado, ele ficou na porta, tá? Até arma ele tinha, tá? Então, e nós tivemos alguns casos também que chegaram lá, o cara estava sem pagar há algum tempo a pensão, ele saiu de lá algemado, tá? E ele achou que lá ele ia fazer e que não ia ter nada. Então, são várias cenas que a gente tem. E que a gente tem que ver o que é real e os cuidados com o mediador. Como a Valéria falou, ela não tem suporte nenhum. Se ela tiver uma coisa que fosse agora nem o virtual, tá? Mas antigamente fazia-se o presencial. Então, no meu caso, eu fiz todas as minhas colegas lá, não tinham umas 15 pessoas, tá? Não, 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 eu não vou, eu não vou, eu não vou. E correu muito tranquilo, tá? Porque muitas vezes essas medidas protetivas, e mesmo esses boletins de ocorrência, elas fazem sem sem uma, sem um fator real, tá? Ele gritou comigo, ele levantou a mão, tá? Então, isso eu quis colocar para vocês exatamente essa situação que eu tive lá atrás. Hoje não pode, tá? E outra coisa que você pode colocar no outro, tá? Eu queria agora, essa vocês podem colocar mais a sua ideia, tá? Que foi uma audiência que eu fiz presencial e de família. O que que aconteceu? Eu estava fazendo um divórcio de duas pessoas que tinham vários filhos, um deles tinha 14 anos, era uma menina, tá? E aquelas coisas, né, gente? A Valéria sabe, o recurso que os justos que tem, né? Desse tamanho. E eu tive uma situação bem desagradável. A minha porta não fechava. Todas as portas, elas são feitas em drywall. Então, gente, a gente escuta tudo que está nas outras salas. Muitas vezes a gente tem até pede para baixar o volume da voz, senão não vai dar. E foi liberado lá de baixo, tá? Que era um prédio que eu atuo, tá? A filha de 14 anos para lá. E o pai falando que ela era de P até, até coisa pior, tá? O que vocês fariam nesse caso, tá? Eu estava falando com eles, tá? Eu tive a conduta de não era meu papel, não era meu papel, tá? A menina chorava copiosamente lá fora, tá? Eu simplesmente falei assim, agora vocês fiquem quietos, que não é a postura de um mediador, tá? Mas eu estava preservando a situação de um menor, tá? E ela estava morrendo de medo porque ela achava que ela teria que sair e ver com o pai dela. Tá? Então, eu relato essa situação para vocês poderem, a gente discutir alguma coisa, tá? Levantar algumas perguntas, levantar algumas posturas de vocês para a gente ver, porque não é um caso normal, não é um caso normal, tá?
Então, eu coloquei isso, a gente falou, eu e a Thaís, exatamente fazer levantar a bola para vocês poderem colocar também o que vocês acham, se vocês tiveram alguma coisa profissionalmente, que vocês tiveram que agir com alguma conduta diferenciada, tá? Alguém quer falar? Ou eu vou interromper o compartilhamento para a gente conseguir se ver melhor, Tá, tá? joia, melhor, melhor mesmo. Então aí. Mas achei bem Alguém tem interessante, alguma viu? coisa? É, Porque realmente o arroz com feijão é aquele negócio da gente ir lá no nosso ajuste que a gente tem uma mesa de recepção, tá? A gente vai lá, eu tenho muito cuidado de ir cumprimentar todos e levá-los, tá, para minha sala, para poder exatamente aquela parte de a recepção, que eu acho extremamente necessário, tá? Para baixar também muito a bola deles, porque muitas vezes eles estão extremamente. Eu sentia o pessoal muito mais ah, nervoso no presencial, porque o que acontecia? Eles estavam faltando no trabalho, eles já tinham pego condução, e lá no Fórum de Santo Amaro, que é o caso, tá? Ele tem dois espaços físicos. Então, de vez em quando iam para Nações Unidas, não ia para Adolfo Pinheiros, então o pessoal chegava. Tá? Então, isso aqui vocês têm que exatamente dar um amparo para eles ficarem mais tranquilos para poder fazer uma condução de audiência, porque senão não consegue. Tá? E aí, nesse momento em particular, eu consegui fazer esse divórcio, tá? E a pensão também eram feitas todas, né? Dissolução, guarda, alimento, visita, tá? E exatamente colocando a situação que eles têm que entender que vai ser o resto da vida. Se eles não tiverem respeito com os filhos, eles nunca vão ter o respeito dos filhos com ele. Tá? Então, isso é muito importante. Eu jogo muito isso para os meus medianos, tá? Que ah, eles estão como heróis, tá? Eu falo que o primeiro herói é pai e mãe, tá? E eles têm que continuar como heróis para poder ter essa situação de influência no filho. É bem por aí, porque normalmente o filho, eu até falo, eles podem falar muito mal da gente, falar que a gente é isso, aquilo outro, mas eles repetem tudo que a gente faz, até as coisas erradas. Até as coisas erradas. E eu brinco muito na hora da mediação, que eu acho que essa parte do aconchego, a conduta do mediador tem que ser muito por essa área, muito de fazer com que a empatia surta efeito para eles não terem um retorno, porque a ideia primeira de ter uma mediação é que não retorne, que volte exatamente a ter essa ideia que eles têm que resolver. Eu acho que é muito importante. Uma das coisas que eu mais coloco nas minhas audiências é que eles são responsáveis. O Poder Judiciário, o advogado, a pessoa do cartório não vai ficar de mãozinha dada com você. Então, a pessoa tem que saber que tem que resolver. E uma das coisas que eu coloco muito também para eles, tá? Que eu estou falando muito em termos de experiência própria, tá? Vocês acabaram não dando um feedback de perguntas para a gente, tá? Em termos, eu costumo dizer muito para eles que eles têm que, e brinco assim, eu vou falar um português bem errado, tá? Bem errado, vai doer. Vocês têm que escreverem. Aí vocês pensam, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, 1 milhão de vezes, para escrever uma coisa que você vai ter o maior censor. Seu maior censor se chama filho. Você não vai querer que o teu filho veja uma coisa que você escreveu que não é o que você quer dele.
tá? Então, eu coloco muito que a conduta isso é uma experiência própria, tá? Que o mediador tem que colocar muito no colo do mediando essa postura. O que que vocês acham? Ô, Isa, enquanto você estava falando do caso, eu fiquei pensando, né? Que caso complexo. Porque difícil, né? Você não se envolver emocionalmente também. Se não se colocar no lugar da menina, da filha, né? Daí eu fiquei pensando o que eu faria na situação, mas eu acho que a sua atitude de, gente, por favor, ó, vamos parar de falar nesse momento para fazer as pessoas refletirem o que elas estavam falando e talvez colocar ele, né, no caso, no lugar da menina, né? Tipo, fazer esse espelhamento, talvez trazer a empatia, falar exatamente isso que você comentou, né? Que falar, essa atitude é uma atitude esperada? Você acha que ela gostaria? Enfim, trazer essas questões. E aí eu fiquei pensando, será que não é? Você falou, ah, não era meu papel, mas eu fiquei pensando, será que não era seu papel mesmo? Porque o nosso papel é cuidar dos medianos. Os medianos, eles eram o pai e a mãe, era o casal. Só que aquela mediação reflete em outras pessoas, que são os filhos. Então, eu acho Mas que ela não podia estar lá, né, Paula? ela não podia É, estar lá. ela estava Começa por aí. representada. Mas estava. Mas Tava. estava. Você vai fazer o quê? Vai mandar a garota de 14 anos ir sozinha embora para casa? Não vai. Então, assim, é a situação que tinha ali naquele momento. Ela estava fora, não estava dentro, mas mesmo assim deu para escutar. Então, assim, é uma coisa que reflete em outras pessoas. Essas outras pessoas estavam sendo atingidas naquele momento. Então, eu acho que sim, era seu papel cuidar dela também. Eu acho que, na minha opinião, a sua atitude foi a melhor, assim, que você poderia ter tomado. Não, não faria de outro jeito. E antes de começar as discussões, queria parabenizar vocês também. Acho que foi muito boa a apresentação, tanto dos casos práticos quanto do link, né, com a ética e fazer a diferenciação, porque eu realmente acho que tem muita relação, mas ao mesmo tempo acho que tem suas diferenças, e achei que ficou muito claro. É o trabalho Podem de pesquisa da Thaís. começar. Eu vou pausar Fala, aqui. Eliana.